Senhor se moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. E chegando, tocou o esquife, e eis que se levantou, e eis que o levantaram. E disse o jovem: a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se teve um temor e glorificava a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, amados, por o Senhor ter nos dado nesta manhã, mais uma vez estar convosco para transmitir uma palavra da parte de Deus. Queremos mandar a paz do Senhor para o nosso pastor Arnóbio, sua esposa, a nossa irmã Antônia. Agradecer ao nosso pastor, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, está aqui na frente deste campo em Rio Largo. Também manda a paz do Senhor para o diácono Góes e sua esposa Aline, que Deus abençoe toda a sua equipe, o sinoprasta, os irmãos que estavam nessa programação adorando a Deus, na beleza de sua santidade. Revendo aqui o nosso companheiro, o presbítero Stax. Deus abençoe este grande homem de Deus, que está hoje na frente deste programa, Louvor e Palavra, que Deus tem colocado no coração do nosso pastor. Este programa, culto online na sua casa. Que Deus abençoe. Mando a paz do Senhor para o nosso amigo e irmãos. Nosso irmão Cícero ali, do Cruzeiro do Sul, mesmo está conectado conosco. Mandou a paz para ele, para a sua casa, para a sua família. Também envio a paz do Senhor para o nosso diácono Carlos e a sua esposa, a nossa irmã Leu, ali de morada. Que Deus abençoe. Também a paz do Senhor para minha esposa, que está conectado conosco, toda a minha família. Meus queridos, lemos um texto bem conhecido dos irmãos, dos crentes, que prega a palavra do Senhor Jesus. Esse texto que nós lemos já foram ministrados por diversos pregadoras da palavra do Senhor. E o Espírito Santo colocou ao meu coração nesta manhã trazer esta palavra para o seu coração. Era bem verdade que tivemos orando a Deus, pedindo direção a Deus, e Deus colocou no nosso coração. O meu propósito estava trazer uma palavra, não com esse tema, não nesse texto, mas estava no meu coração trazer uma palavra sobre a noiva do Cordeiro. Mas de ontem para cá, o Espírito Santo falou ao meu coração e me levou para esse texto. E eu quero trazer o tema a esse texto: não chore. Vimos que o nosso querido companheiro que nos antecedeu, o nosso presbítero Stax, nós chegamos aqui, estava ministrando a palavra do Senhor sobre o pastor, que o pastor cuida. E este pastor é o pastor Jesus. E aqui vimos, amados, que Jesus estava em Cafarnaum, onde esta cidade de Cafarnaum foi um palco dos milagres, dos maiores dos milagres de Jesus, quando ele estava aqui na terra. E ele pregou, e ele expulsou demônios, e aqui ele curou leproso. E de Cafarnaum, Jesus, ele é avisado de que existia uma viúva numa cidade chamada Naim, e que tinha um filho que estava doente. E essa pessoa foi Natanael, que comunicou o Senhor. E Jesus sai de Cafarnaum, em caminho da cidade de Naim,
ou uma aldeia de Naim. E lá tinha uma viúva, amados. E onde Jesus está, onde Jesus vai, a história nos diz, a Bíblia nos diz que sempre o Senhor está acompanhado pelos seus discípulos. E muita gente, a multidão o acompanha, porque onde Jesus está, tem alguns tipos de pessoas, tem os discípulos, tem a multidão, e tem aquelas pessoas que são curiosas para ver os milagres que o Senhor operava. E Jesus sai com seus discípulos e uma multidão o acompanha. E o texto nos diz, amados, que aconteceu que depois daquele dia, ele ia à cidade chamada Naim, e os seus discípulos o acompanhavam. E de repente, quando o Senhor, ele de Cafarnaum, a cidade, a aldeia de Naim, tinha, segundo a história, tinha aproximadamente 30 a 38 quilômetros de distância. Então Jesus percorreu essa distância com seus discípulos e a multidão, porque a multidão tinha sede de ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus chega próximo à cidade ou à aldeia de Naim, essa aldeia era cercada de um muro e tinha um portão principal. E quando Jesus se aproxima com seus discípulos e vai adentrar a cidade, e sai dentro da cidade outra grande multidão, e chama a atenção de Jesus, porque aquela multidão que estava saindo da aldeia de Naim tinha uma mulher, o qual ela estava triste. Também tinha muita gente acompanhando aquele cortejo, porque estava saindo da cidade de Naim um cortejo, uma viúva que ia sepultar o seu filho. O sepultamento, o cemitério para os judeus, ele não era ficar dentro da cidade, mas ele ficava fora da cidade, alguns quilômetros. E as pessoas saíam da cidade para sepultar os seus entes queridos. E ali, amados, quando Jesus chega, se aproxima com a multidão e outra multidão está saindo, as carpinteiras, que são as mulheres contratadas para chorar, né, no velório, e ela se vestia toda de preto, e ali ela começava a gritar em alta voz: clamamos por luto, por sofrimento, e começavam a gritar, e a multidão o acompanhava, aleluia. E de repente, amado, o encontro de Jesus com aquela multidão e com aquela mulher, a viúva. E de repente a Bíblia diz, amados, que quando Jesus chega perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, o filho único de sua mãe. E a Bíblia é bem clara dizendo, e ela era viúva. Meus amados, as viúvas, naquela época, naquele tempo, era sinal de desprezo, era sinal de dependência e era sinal de misericórdia. Por quê? Porque uma viúva, quando o seu esposo, ele tinha uma certa condições financeiras, se ele morresse, deixasse alguma coisa para ela, estava tudo bem. Mas quando não deixava, esta viúva, ela ficava a mercê de pedir esmola, mendigar ou virar uma prostituta. E esta mulher estava, diz a história, recentemente, não tinha aproximadamente um ano que ela tinha perdido o esposo. E agora ela tinha um filho único. E este rapaz era um adolescente entre 16 e 18 anos, e qual ela depositava todos os seus sonhos. Ela depositava todo o seu futuro naquele jovem, no seu filho. Ela depositava o seu sustento da sua casa. Porque, amados, o povo da cidade de Naim, ele sobrevivia do trigo, do vinho e do azeite. Era um mantimento. Então,
a mão de obra era que prevalecia mais. Então a pessoa tinha que ir para a lavoura, para a plantação, para cuidar do seu sustento. Alguns tinham as suas plantação para cuidar, para tirar o seu sustento e também para negociar. Mas aquela mulher tinha o seu filho, e agora o seu filho estava morto. Glória a Deus. O que seria daquela viúva? Vimos que viúva, como eu já tinha falado, era sinal de dependência. Quando vimos que em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, que uma viúva de Serepta era uma necessidade. Ela estava dependendo de alguém. E ela estava dependendo de quê? Do profeta. Aleluia. E a Bíblia diz que o profeta Elias chega na sua casa e pede um pão, pede água e pede pão. Mas ela disse, não tem nada a não ser um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas ela tinha alguma coisa. E ali, amado, o profeta cuidou daquela viúva. A viúva era sinal de necessidade. Glória a Deus. Quando nós vamos para 2 Reis, capítulo 4, vimos também que o profeta Eliseu, ele multiplica o azeite daquela viúva, porque o seu esposo tinha morrido e tinha deixado, aleluia, uma dívida muito alta. E chega o credor, se você vê em 2 Reis capítulo 4, chega o credor para levar os seus 2 filhos. E ele dá um prazo para que ela consiga o dinheiro, porque quando ele voltasse, se ela não tivesse dado o dinheiro para o pagamento, ele levaria os seus 2 filhos, que cada um ia trabalhar por 7 anos, então 2 filhos seria 14 anos para pagar aquela dívida daquela viúva. Mas aquela viúva era uma dependente, e a Bíblia diz que o profeta Eliseu socorreu aquela viúva. Glória a Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, amados, vimos que lá em Marcos capítulo 12, o versículo 41, vimos que quando Jesus estava no templo, a Bíblia diz que chega uma viúva pobre. A Bíblia é muito fácil a dizer que esta viúva era pobre, e ela dá a única oferta que ela tinha, e ela deposita no templo. Então vimos que viúva era uma dependência, estava a dependência de alguém, para que alguém viesse socorrer aquela mulher. Meus amados, quando vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a Bíblia diz que os líderes, os religiosos, os grandes homens do templo, eles escolheram 7 homens, 7 diáconos, para quê? Para que viesse cuidar das viúvas e do órfão. Aleluia. E voltamos para o texto. Vimos que esta mulher, esta viúva, aleluia, o qual agora estava saindo da cidade em direção ao cemitério para sepultar o seu filho. Mas vimos que, como já tinha falado, chega Jesus com os seus discípulos. E nós damos sequência ao texto, amados. Vimos que no capítulo 7, o versículo de número 13, diz que quando vendo Jesus, o Senhor, aquela mulher está saindo, as carpinteiras estão gritando, e a multidão o acompanhando. Jesus chega, o seu discípulo, uma grande multidão. Segundo a tradição, a multidão que estava saindo e a outra multidão que estava chegando. A multidão que estava chegando era com Jesus, segundo a tradição. Tinha que acompanhar, era por obrigação, acompanhar aquele cortejo até o cemitério. Aleluia. Mas com Jesus é diferente. Quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Aleluia. No versículo de número 13, que vemos que a Bíblia diz que quando Jesus vendo aquela mulher, que mulher? A viúva. Aleluia. Porque o olhar de Jesus é diferente do meu
e do seu. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. Glória a Deus. E a Bíblia diz: e Jesus viu. Viu quem? Aquela mulher. Diante da multidão, diante de tanta gente que estava ali, o olhar de Jesus tem uma direção certa. Glória a Jesus. Porque quando Jesus olha para mim e olha para você, Jesus, ele olha, ele vê o nosso presente. Quando Jesus olhou para aquela viúva, ele viu o que estava acontecendo no seu coração, no seu íntimo, porque todas as pessoas que estavam ali acompanhando aquele cortejo, aleluia, sabia que estava acontecendo, mas só aquela mulher, só aquela viúva sabia o que estava acontecendo com ela, aleluia, só ela sabia o que estava acontecendo, a perca de um marido e agora a perca do seu único filho. Só Deus e ela sabia a dor daquela mãe. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz: e Jesus vendo. Oh glória. Lucas, ele enfatiza dizer, chama a atenção, porque o versículo, a palavra-chave desse texto exatamente é o versículo de número 13. Glória a Deus. E Jesus vendo. E viu aquela mulher. Se nós vamos nos evangélicos, a Bíblia diz que Jesus viu um paralítico no tanque de Betesda. Jesus viu um cego de nascença. Porque o olhar de Jesus é diferente do nosso. Jesus viu naquela viúva uma necessidade. Sabia que o povo ia levar o corpo do seu filho para um cemitério. E dali em diante, quando aquela viúva chegasse de volta para a sua casa, tudo bem, é bem verdade que o amor daquela população, dos moradores da região e da cidade de Naim, poderia ajudar aquela viúva. Porque se nós analisarmos o texto, vimos que muita gente estava acompanhando o cortejo. Então, damos a entender que esta mulher era conhecida da cidade. Ela bem conhecida, ela é uma mulher que vivia bem com seus vizinhos, que vivia bem com as suas vizinhanças. Então, aquela mulher era bem conhecida, então a multidão o acompanhava, mas a multidão só ia até o cemitério, enterrava o defunto e mais nada. Poderia sim alguma coisa acontecesse, de repente alguém levaria alguma coisa para ela, porque ela era uma viúva, precisava de alguma coisa, mas a Bíblia diz que quando Jesus olha, viu, oh glória, Jesus viu a necessidade daquela viúva. Glória a Deus, não te preocupa não, Jesus está te vendo, oh glória, Ele conhece o seu profundo e o oculto, Ele sabe da sua necessidade, Jesus te viu, oh glória. E Jesus olhou para aquela mulher, e ele viu naquela mulher uma dependência, uma necessidade. Sabia que o futuro daquela mulher não seria muito bom. Sabia que o futuro daquela mulher poderia ser lá na frente, ou mendigar, ou a mulher da vida. Mas a Bíblia diz, dando sequência ao texto, que Jesus viu, e a Bíblia diz que teve compaixão. Aleluia, glória a Deus. Compaixão, amados, é sentir a necessidade do outro. Compaixão é ter misericórdia daquela pessoa. Compaixão é eu sentir a dor daquela pessoa. Oh glória, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão. Aleluia. Aquela mulher viúva que ela não pediu nada a Jesus. Aquela mulher nem estava nem percebendo que o Senhor estava ali. Aquela mulher
a única coisa que ela queria era se lamentar, chorar a perca do seu filho. E a dor estava muito grande. Eu não sei se naquela época existia calmante, meu nobre companheiro, eu não sei. Eu acredito que sim, porque tinha algumas ervas que davam um certo alívio. Eu acredito que sim. Mas aquela mulher poderia estar cheia de remédios para querer controlar a sua dor da sua alma. Quando eu começo a ler esse texto, meu nobre companheiro, eu me lembro-me da minha mãe, alguns anos atrás, muitos anos atrás. Era mais ou menos 2 horas da manhã para 2, 3 horas da manhã, quando a minha mãe, ela desce um beco, gritando em alta voz, pedindo socorro, dizendo: misericórdia, Jesus, me ajuda, eu não aguento não, Jesus. Isso era de 2 a 3 horas da manhã, meu nobre companheiro Stax. Ela gritava, e eu morava próximo à casa da minha mãe. E eu me levantei nas pressas para socorrer ela. Eu disse: que foi, minha mãe? Ela disse: meu filho, o seu pai acaba de morrer agora. A dor da minha mãe era tão grande. E quando olho esse texto, quando eu estou lendo esse texto, eu me deparo com esta viúva. Aí eu me lembro da dor da minha mãe sofrendo. Oh glória, é dor, é profundo, aleluia, é sem comparação. Você não consegue, a pessoa não consegue se controlar. Pode vir palavras sobre palavras. Olha, é assim mesmo, vai dar tudo certo, não te preocupa, a gente vai te ajudar. Mas não acalma, aleluia, não consola aquela alma aflita que está precisando de alguma coisa. Às vezes naquele momento tem palavras consola, oh glória. Mas Jesus estava ali, oh glória. Quando Jesus está, amados, alguma coisa acontece. E a Bíblia diz que Jesus olha para ela, teve compaixão daquela mulher. Mas Jesus, amados, que nós vamos ver em Lucas capítulo 22, versículo 61. Vimos também que o olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia, de compaixão para Pedro. Quem se lembra de Pedro? O discípulo. Esse mesmo Pedro estava com Jesus nessa ocasião com essa viúva. E lá na frente, dias depois, Pedro, a Bíblia diz que na última ceia, os discípulos estavam com Jesus. E o Senhor disse: olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E Pedro disse, sabe o que Pedro disse? Não, Jesus, não, jamais eu vou te negar, não. Nem que seja, Senhor, eu vou até as últimas consequências, mas eu não vou te negar. Porque Pedro não conhecia quem ele era. Nós não sabemos quem nós somos. E a Bíblia diz, amados, quando Jesus ele é preso pelos soldados do templo, e Jesus ele é levado para o Sinédrio. E já pela manhã, quando Jesus sai da casa de Caifás, e ele vai para o palácio, e a Bíblia diz que o olhar de Jesus se direcionou ao olhar de Pedro. E ali, quando o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro, Pedro sentiu, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Mas o olhar de Jesus foi um olhar diferente, oh glória. O olhar de Jesus não foi um olhar de repreensão para Pedro, não. Mas o olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia para Pedro, oh glória a Jesus. O olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de misericórdia, dizendo: Pedro, aleluia, acalma o teu coração, descansa, eu perdoo, oh glória a Jesus. Porque Jesus, amado, ele olhou com um olhar de misericórdia para aquela mulher, olhou de misericórdia para Pedro e olhou de misericórdia
para o leproso. Quando o leproso disse: Senhor, me faz limpo. E o Senhor, com seu olhar de misericórdia, disse: se queres ser limpo. Porque o olhar de Jesus é diferente do nosso. E ele usou de misericórdia para aquela mulher. E vimos que, dando sequência, o versículo de número 13. Que Jesus, o olhar de Jesus viu. Jesus sentiu compaixão daquela mulher, daquela viúva. Oh glória, aleluia. E dá uma palavra, amados, uma palavra que muda todo o rumo daquela história, muda o rumo da vida daquela viúva, daquela mulher. Por quê? Porque Jesus chega para ela está lá desesperada, o povo estava caminhando, oh glória, e Jesus se direciona para ela e diz: mulher, não chora, oh glória. Quantas palavras aquela mulher não ouviu de algumas pessoas durante a cerimônia, durante onde o corpo estava sendo velado. Quantas palavras aquela mulher ouviu dos amigos, das amigas. Mas esta palavra que Jesus falou para ela foi uma palavra diferente, oh glória. Quando a mulher olha para Jesus, e Jesus olha para ela e diz: mulher, não chore, oh glória. Ela sente o peso da palavra, ela sente o peso da responsabilidade, oh glória. Eu acredito que aquela mulher, quando recebe aquela palavra, diz: não chore. Ela já sentiu o peso da palavra, oh aleluia. E acalma, e o seu coração foi acalmado por aquela palavra. E a Bíblia diz que Jesus se direciona, manda parar o esquife, o defunto, glória a Deus. E agora todo o povo fica admirado, espantafado, com os olhos arregalados. Porque nenhum judeu, o profeta, o sacerdote, seja ele qual for, pode tocar nenhum defunto, porque é lei que não se pode tocar no nenhum defunto. Quando Jesus diz: para, o povo para. Quem estava carregando o defunto para, aleluia, glória a Deus. E Jesus fala da outra palavra de ordem e diz: levanta-te, oh glória, aleluia. Quando Jesus fala, está falado. Quando Jesus determina, está determinado, glória a Deus. A última palavra é dele, glória a Deus, glória a Jesus. Nada está perdido para você, não chore, aleluia. Nem tudo está acabado, mas ainda existe a última palavra que é de Deus. Não chore, glória a Deus, aleluia. Para. E o defunto e as pessoas pararam. Jesus vai para aquele defunto que está, como fosse naquele tempo, uma maca, em que as pessoas colocavam-se um couro, um tipo de uma cama de couro, com 2 varas ao cada lado. E depois amarrar as pessoas, o defunto era envolvido em uma atadura, todo o seu corpo. Quem tinha condições financeiras colocava ervas para perfumar, para conservar o corpo, e se colocava-se ataduras. E Jesus manda parar e dá uma ordem: levanta-te, oh glória. Quem estava ali era o dono da vida. Quem estava ali era o próprio Deus. Quem estava ali era que dá saúde. Quem estava ali é que dá o socorro. Quem estava ali é o Senhor Jesus, que dá vida, oh glória. Vimos que nos evangelhos Jesus ressuscita este jovem. Jesus ressuscita a filha de Jairo. E também Jesus ressuscita o homem mais conhecido da Bíblia, do Novo Testamento, que é quem? Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro. Mas por que, amados? Porque o dono da vida
chegou. Oh, glória! O dono da vida, quando ele chega, a morte da continência, aleluia, glória a Deus, porque chegou a vida. Oh, glória a Jesus. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, não chore, ainda tem esperança, aleluia. Pode uma árvore cortada no tronco, mas no cheiro das águas ela começa a brotar, aleluia, oh glória. Ela não morre porque começa a brotar no cheiro das águas, glória a Jesus. Jesus é o ressuscitor, Jesus é que te ressuscita, aleluia. Nem tudo está perdido. Jesus diz: não chore para você. Glória a Deus. Não chore. Não chore. Glória a Deus. Quando Jesus chega na casa de um homem chamado Jairo. Quem era este homem? Jairo era um centurião. E um centurião, ele tem um comando sobre 6 soldados romanos. E quando Jesus vai em direção à casa de Jairo, e quando ele está ali, quando ele vai chegando próximo da casa, a Bíblia diz que chega algumas pessoas e diz: olha, Jairo, não importa mais o mestre. Amado, Jesus vai na casa de Jairo. Está lá sua filha de 12 anos. Já tinha estado em óbito. E Jesus dá uma ordem. A Bíblia diz que Jesus manda sair as pessoas que estavam ali olhando aquela jovem e já o seu corpo. E Jesus manda que todos se afastem, saia, e só fique só o Pedro, Tiago e João e a família, a esposa e a família e o pai da menina. Porque Jesus te manda sair as pessoas, aleluia, porque nem todos estão preparados para receber algo, nem todos estão preparados para ver o milagre, aleluia, aleluia. A multidão às vezes tem que sair para Jesus operar o milagre. Na cidade de Nazaré, Jesus operou milagres. Mas Jesus não operou muitos milagres por causa da incredulidade do povo. E ali, depois disso aí, a Bíblia diz que Deus não voltou mais em Nazaré para fazer o milagre. Mas Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E disse: não chore, Jairo, não chore. Quando nós voltamos para a Bíblia, amados, e vamos lá para Gênesis capítulo de número 21, e os versículos 16, no capítulo 21 em todos, a Bíblia diz que Abraão, ele tinha 2 filhos. Tinha o filho da promessa e tinha Ismael. Mas o menino já estava grande e caçoava, zombava às vezes do seu irmão, que era Isaac. E Agar, ela foi despedida da casa do seu senhor, da casa da sua senhora. E a Bíblia diz, amados, que ela levou consigo um odre de água, deu comida. Mas na caminhada do deserto a água acaba. Ela tem sede. O seu filho também tem sede, que era Ismael. E a Bíblia diz que ela coloca o seu filho a uma certa distância. E ela fica só esperando, olhando para o seu filho, em que estava sendo consumado pelo calor do deserto e pela sede. Aquele adolescente já estava debilitado por falta de água. E agora ele começa
desfalecer. E a Bíblia diz que Agar chora. E a Bíblia diz que o menino ora. Oh glória! E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino e te viu. Glória a Deus. Você não vai morrer não, meu irmão. Fique tranquilo. Tem coisas na vida que queremos deixar a gente parar. Às vezes as lutas são tão grandes, as necessidades é tão grande, que às vezes a gente não tem força para caminhar. Mas fique tranquilo, a última palavra é dele. Glória a Deus. Você não vai morrer não. Oh, glória a Jesus. Fique certo, você não vai morrer. Glória a Deus. Jesus está contigo. Glória a Deus. Está demorando, tá, mas Jesus vai chegar na hora certa, no momento certo. Jesus vai chegar com uma resposta para você. Glória a Deus. Ele pega aquele menino. Pararam. Jesus dá uma voz de comando. Ele ressuscita aquele jovem. Chama a sua mãe. E entrega a sua mãe com vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus estava devolvendo para a sua mãe os seus sonhos que ela pensava que tinha perdido. Jesus devolve para a sua mãe os sonhos que ela pensava que estava perdido, mas agora, aleluia, os seus sonhos estavam revigorados, porque todos os seus sonhos estavam depositados naquela criança, naquele adolescente. Os seus sonhos, os seus projetos estavam depositados naquele adolescente. E agora, aleluia, Jesus estava dando de volta os seus sonhos, os seus projetos, a continuidade da família, aleluia, o sustento da família. Glória a Deus. Deus estava devolvendo para ela, aleluia, e ela fica grato por aquilo ali, abraça seu filho. Glória a Deus, porque Deus é assim, Ele reconstitui o que você perdeu. O que você perdeu, Deus dá de volta, aleluia. Da mesma forma que Deus restituiu o filho daquela viúva, Deus vai restituir o que você acha que perdeu. Glória a Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, que Deus faça prosperar os seus sonhos, que os teus sonhos possam ser o sonho de Deus, os teus projetos possam ser o projeto de Deus para a tua vida, em o nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para a tua vida. Como tema, não chores. Não chores. Nem tudo está acabado. Nem tudo está perdido. E eu convido a você que está aí nos ouvindo, onde você estiver, se você quer decidir a sua vida para Jesus, e queremos saber onde está a sétima pessoa para Jesus. A sétima pessoa, que a sexta pessoa já se decidiu a sua vida para Jesus. Quando meu nobre companheiro estava ministrando a palavra, 6 vidas voltaram ao Senhor Jesus, dizendo: eu aceito o Senhor Jesus. Esta viúva, pensava ela que estava tudo perdido, mas não estava tudo perdido, porque o dono da vida chegou. Nem tudo está perdido para você. Glória a Jesus. Deposite a sua confiança no Senhor Jesus. Se entregue ao Senhor Jesus, porque Jesus, Ele é o dono da vida. Jesus é aquele que resolve os teus problemas. Glória a Deus. Da mesma forma que Jesus resolveu a situação daquela viúva, trazendo de volta o seu filho, trazendo de volta a sua esperança, trazendo de volta os seus sonhos. O Senhor também quer trazer de volta os teus sonhos, os teus projetos. Glória a Deus.
Você que está fazendo faculdade, e às vezes brecou a faculdade, porque pensa que não tem mais condições, não tem mais jeito, oh glória. Você que enterrou os seus sonhos, mas eu quero dizer, os teus sonhos não vão ser enterrados, glória a Jesus, porque Deus tem projeto para a tua vida, glória a Deus. Os teus sonhos vai ser realizado em nome de Jesus, glória a Deus. Onde está a sétima pessoa para o Senhor Jesus?